leites e derivados. Enfim, tudo que você come tem sais minerais, desde que não seja industrializado. Durante o processo de industrialização, esses sais minerais eles podem ser retirados. Os sais minerais são fundamentais para o funcionamento de células do sistema nervoso e musculares. Ou seja, se você não se alimentar corretamente de sais minerais, toma cuidado porque você precisa de poucas quantidades, o seu cérebro vai parar de funcionar e os seus músculos vão parar de funcionar também. Lembra que o coração é um músculo, então uma das consequências da falta de sais minerais pode ser distúrbios cardíacos. Bom? Questão 7. Explique como são formadas as pontes de hidrogênio na água. Bom, acho que vale bastante a pena você revisar isso nos vídeos que a gente mandou para vocês e também nas anotações de sala de aula. Mas, basicamente, as pontes de hidrogênio são formadas através de ligações não covalentes. O que é uma ligação covalente? É quando o mesmo átomo ele compartilha um elétron. Então, no caso das pontes de hidrogênio, existe uma força de atração entre as moléculas, mas elas não compartilham elétrons. É muito parecido com o que acontece com o ímã, né? Quando você aproxima um ímã do outro, eles se atraem, mas não existe compartilhamento de elétrons entre esses ímãs lá. Tanto que você consegue separar os ímãs facilmente. Quando os átomos eles compartilham elétrico, eles estão unidos por esse elétron formando moléculas. Então você não consegue mais soltar. Nas pontes de hidrogênio não. Né? São formadas através de ligações não covalentes derivadas da diferença de eletronegatividade entre oxigênio e hidrogênio. Então, o que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair um elétron. O oxigênio ele tem uma capacidade de atrair elétron muito superior ao hidrogênio. O hidrogênio só tem um único elétron. Então, quando o oxigênio se aproximar desse hidrogênio, ele vai começar a puxar o elétron do hidrogênio. E essa força acaba, como o hidrogênio só tem um elétron e não quer de jeito nenhum soltar o elétron dele, então quando o oxigênio puxa esse elétron, acaba que o hidrogênio é puxado junto também. Então é bem parecido com a força ali que tem entre um ímã mesmo, né? Como um lado é muito eletronegativo, acaba atraindo o lugar onde o elétron está, que seria o hidrogênio aqui nessa mão. E aí as moléculas se unem, formando entre elas ali uma ponte chamada de ponte de hidrogênio. Essa questão a gente bateu bastante em sala de aula, mas eu sugiro que você assista algum vídeo no YouTube sobre formação de ponte de hidrogênio, porque é muito importante, principalmente para quando você entrar lá na parte de química orgânica, né, é fundamental entender o funcionamento de ponte de hidrogênio. Qual a importância da tensão superficial para insetos e recém-nascidos? Para insetos de baixo peso. Vou botar aqui, né? Peso, quantidade de massa. Os insetos que têm baixo peso, baixa quantidade de massa, eles conseguem caminhar sobre a água. Por quê? A força das pontes de hidrogênio é maior que seu peso, permitindo assim que eles caminhem sobre as águas.
para recém-nascidos. As pontes de hidrogênio elas podem ser um grande problema para os recém-nascidos, porque aquela força que une os átomos de hidrogênio e oxigênio, né, elas acabam que fazem com que o pulmão do bebê se colhe também, porque quando o bebê está dentro da barriga da mãe, ele está dentro do ambiente aquoso. E todo mundo sabe que a água é feita a partir de hidrogênio e oxigênio, então vai ficar grudado ali as paredes do pulmão daquele bebê. Para que o bebê supere esse tipo de problema, logo na última semana de gestação, a mãe tem um pico de cortisol, que é um hormônio, e o hormônio ele vai entrar através da corrente sanguínea, através da placenta no bebê, e vai induzir a produção de uma substância surfactante que vai quebrar essas pontes de hidrogênio e vai permitir com que o bebê respire naturalmente. É por isso que bebês que nascem de maneira prematura precisam de ir para a incubadora. Como eles ainda não produzem substância surfactante, as pontes de hidrogênio impedem que o pulmão dele abra por completo. Então, para recém-nascidos, as pontes de hidrogênio dificultam a abertura dos alvéolos pulmonares, exigindo assim a produção de uma substância surfactante que quebra essas pontes. Entre parênteses, né, é produzido a partir do cortisol materno. Excelente. Fácil, já chegamos na metade das nossas questões aí. Como que substância surfactante atua nos pulmões recém-nascidos? Já respondemos na questão 8. Elas quebram as pontes de hidrogênio, facilitando a abertura dos pulmões. Questãozinha fácil. Qual hormônio que induz a produção de substância surfactante? Cortisol materno. Não é o bebê que produz o cortisol, mas sim a mãe na última semana de gestação. Considerando o movimento dissoluto numa célula, o que pode acontecer com uma célula que esteja no meio hipertônico? Então, meio hipertônico. Hipertônico. Tudo que é hiper, vou até escrever aqui diferente, ó. Hiper significa mais concentrado. Então, meio hipertônico, ele é mais concentrado que a célula. Então, tem maior concentração. É só você lembrar aqui o que? Na osmose, né, a água sempre vai se movimentar para o local mais concentrado. Se o meio é hipertônico, ele é mais concentrado que a célula, então fora da célula vai estar mais concentrado. O efeito que isso vai acontecer, vai gerar o seguinte: a célula irá murchar porque perde água para o meio exterior que está mais concentrado. É só você lembrar essa regra. Sempre a água vai para o local mais concentrado. Então, se está dentro do meio hipertônico, ele é mais concentrado, então a água sai da célula e vai para o meio exterior. Acaba murchando. Considerando o movimento dissoluto numa célula, na verdade, a gente viu em sala de aula de solvente, ó. Não é movimento dissoluto, é sim movimento dissolvente. Movimento dissoluto você só vai ver lá no terceiro ano. No segundo ano, solvente.
Solvente, no caso, é a água. Considerando o movimento de solvente de uma célula, o que pode acontecer com uma célula que esteja no meio hipotônico? Então, vamos lá. Meio hipotônico, menos concentrado que a célula. Como a regra é a água sempre se movimenta para o lado mais concentrado, se a célula está mais concentrada, a água entra para dentro da célula, causando que a célula irá inchar pela entrada excessiva de água, podendo vir a explodir. Quais são as regras para escrever os nomes científicos? Então, vamos lá, nomes científicos sempre são duas palavras. Primeira palavra significa gênero. Segunda palavra significa espécie. A primeira palavra sempre inicia com letra maiúscula. A segunda sempre minúscula. Sempre deve ser escrito em itálico. Para quem não sabe o que é itálico, eu vou botar toda essa questão aqui em itálico agora. Itálico é quando a letra fica deitadinha assim, ó. Beleza? Essas são as regras para escrever os nomes científicos. Cite 3 animais que não pertencem ao filo dos seres humanos e mais 3 que pertencem a esse filo. Muito fácil essa questão. Os filos dos seres humanos: cordados. Cordados também podem ser chamados de vertebrados. Tá bom, então vamos lá. 3 animais que não pertencem. Então, 3 animais invertebrados. Então, baratas, camarão e polvo. Todos esses animais são invertebrados. Então, vamos lá. 3 animais que são do filo dos seres humanos. Então, são chamados vertebrados. Girafa. O que mais? Lagartos e sapos. Todos eles têm osso, então todos eles são vertebrados. Mole essa questão.